Olá, seja bem-vindo. Está começando a primeira edição do Brasil TV. Vamos às notícias do dia de hoje. Terremoto de magnitude de 7,5 atinge o sul do Chile. Acompanhe nessa reportagem. Já temos algumas imagens do terremoto do Chile, algumas novas informações. Foi um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter. Aí você vê do lado direito na tela, a gente já tem informação no site sbtnews.com.br. Atingiu o sul do Chile. Esse terremoto foi às 8h58 da manhã, no horário local. O epicentro desse terremoto está a 218 quilômetros ao sul de Puerto Williams, lá no sul do Chile, no Cabo Horn. De acordo com informações do Centro Sismológico Nacional, né, o Centro Sismológico do Chile. O Serviço Nacional de Prevenção de Resposta a Desastres alertou a população e solicitou a evacuação, a retirada dessas pessoas da região costeira devido à ameaça de tsunami por causa dos tremores. O terremoto também foi sentido próximo à costa da Argentina, mas como a Patrícia pontuou, Patrícia, que também foi correspondente na América Latina, em Buenos Aires, e conhece esse assunto muito mais do que eu, obviamente. O Chile é um país relativamente bem preparado para esse tipo de desastre, né, Patrícia? Sim, tanto os edifícios quanto a população. Eles fazem treinamento de como, né, proceder, o que fazer, como agir no momento do terremoto e para cidades que ficam, né, beirando o mar, como proceder no caso de um alerta de tsunami. Então, há, por exemplo, nas cidades instalados caixas de som com gravações que dizem mantenham a calma, sigam em direção a tal lado. Então, eles são preparados para isso, né? Agora é um terremoto de uma magnitude muito alta e é preciso saber exatamente o que foi atingido ali naquela região. Mas pelo fato do Chile ter esse preparo, Sérgio, você vê que um terremoto de 7,5, que não é a primeira vez que acontece, né, nos últimos anos, você vê o resultado do Chile com o resultado na Turquia, ou quando isso acontece na Itália, que ainda são países que não têm esse preparo, né, para lidar com esse tipo de fenômeno. Vamos agora à oposição aciona PGE contra o Carlos Lupe por fraudes no INSS. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, prometeu protocolar nesta sexta-feira uma representação na Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de uma investigação contra o ministro da Previdência por omissão em meio aos desvios de pensões e aposentadorias. O parlamentar ainda pede o afastamento de Carlos Lupe do comando do ministério. Em um evento promovido por entidades sindicais em São Paulo nesta quinta, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, defendeu o colega de esplanada quando foi perguntado o que pensava sobre a permanência de Lupe no cargo. Até o presente momento não tem nada que desabone a conduta dele. Então, ele ou qualquer outro ministro, se cometer algum ato que não seja correto, está sujeito a ser demitido pelo presidente da República. Decidir a respeito da permanência de Lupe à frente do Ministério da Previdência está no foco do Planalto desde a última semana, quando uma operação realizada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União revelou um esquema nacional de descontos ilegais em benefícios do INSS por meio de mensalidades cobradas por entidades e associações. Em entrevista exclusiva ao SBT nesta quarta, Lupe admitiu que houve falha e demora na detecção das fraudes. O ministro foi o responsável por indicar o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, envolvido no escândalo. Afastado do cargo por ordem da Justiça, Stefanuto foi demitido em seguida pelo presidente Lula. Uma possível demissão do ministro Carlos Lupe poderia gerar desgastes políticos ao governo. Isso porque Lupe é presidente do PDT, partido da base governista, e um antigo aliado do presidente Lula. Depois de seguir duas indicações de Lupe para a presidência do INSS, nesta quarta, Lula dispensou a recomendação do ministro
e anunciou o servidor de carreira Gilberto Valer Júnior como o novo chefe do Instituto. O novo presidente do INSS faz parte da Advocacia Geral da União. Já atuou como procurador do INSS e será o terceiro dirigente do órgão em 3 anos de governo Lula. Empresário turco brasileiro é preso por decisão do STF. Entenda. O empresário turco brasileiro Mustafa Göktepe está preso desde quarta-feira em uma cela na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo por ordem do ministro Flávio Dino do STF. Mustafa vive no Brasil há mais de 20 anos, é casado com uma brasileira e tem 2 filhas, de 8 e 13 anos, nascidas aqui no país. A prisão para fins de extradição foi pedida pelo governo turco. Um momento doloroso, bastante constrangedor e traumático para ele e para a família. Mas eu tenho convicção que assim que as informações chegarem ao Supremo Tribunal Federal, a prisão será revogada e a extradição negada. O governo da Turquia, liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, acusa Mustafa de trocar mensagens com integrantes de um grupo terrorista local. A defesa do empresário nega qualquer tipo de ligação criminosa e diz que o governo turco persegue os opositores. Um grave erro jurídico também teria sido cometido. O empresário é naturalizado brasileiro. A jovem brasileira, considerada a pessoa mais velha do mundo aos 116 anos. Acompanhe. Irmã Iná, a freira Irmã Iná, tinha se tornado a pessoa mais idosa do mundo em janeiro deste ano, depois que a então mais velha morreu no Japão. Nascida em São Francisco de Assis, interior do Rio Grande do Sul, em 1908, ela se mudou para um lar da congregação Irmãs Teresianas do Brasil, aqui na capital gaúcha há alguns anos, já com a idade avançada. Ela tinha uma rotina regrada, acordava cedo, fazia as orações e as refeições sempre no mesmo horário, mas ainda sobrava tempo para acompanhar o Internacional, o time do coração dela. Irmã Iná também foi professora ao longo da vida. Ela não tinha nenhuma doença e morreu devido à idade no quarto onde vivia. Com a morte dela, agora o título de pessoa mais idosa do mundo passa a ser de uma inglesa que tem 115 anos. A professora morta em São Paulo, a polícia encontra inconsistência no depoimento da companheira. Policiais civis fizeram buscas durante todo o dia para encontrar o carro da professora Fernanda Bonin, de 42 anos. Com base nos últimos sinais do telefone celular de Fernanda, que também desapareceu, a polícia suspeita que o veículo tenha sido abandonado na área desta represa, na zona sul da cidade. O corpo da professora de matemática foi encontrado na última segunda-feira num terreno baldio em Interlagos, perto da represa. Ela foi morta estrangulada com um cadarço. Fernanda era casada com a veterinária Fernanda Fázio, com quem tinha 2 filhos gêmeos. A companheira da professora chegou a ser intimada para prestar um segundo depoimento durante o feriado de 1º de maio. Mas a pedido dela, esse depoimento foi adiado para esta sexta-feira. Os policiais encontraram inconsistências na versão contada por ela sobre o desaparecimento da professora. As duas eram casadas havia 8 anos, mas estavam separadas há 1 ano. Fernanda Fázio disse que estava com os gêmeos no último domingo, quando o carro dela quebrou por causa de um problema na marcha. Ela então ligou para a professora e pediu que ela fosse socorrê-la. As câmeras do prédio gravaram a professora pegando o elevador e saindo de carro. Os policiais percorreram diversas ruas no trajeto até o local onde o suposto encontro aconteceria, mas não encontraram nenhuma imagem do carro da professora. A companheira dela contou que esperou por 30 minutos, mas a marcha do veículo voltou a engatar e ela conseguiu ir embora.
Ela disse ainda que esteve no prédio da professora, mas o porteiro teria dito que não a viu sair. A veterinária só teria percebido o sumiço no dia seguinte, quando Fernanda Bonin não apareceu na escola para trabalhar. Amigas e parentes da vítima foram ouvidos pelos policiais do Departamento de Homicídios. Eles relataram brigas no último ano, principalmente depois da separação. A atriz mirim da novela Romeu e Julieta do SBT sofre 7 paradas cardíacas. Estado muito delicado de saúde, ela está aqui no Hospital Geral do Grajaú, zona sul da capital paulista, de onde a gente fala. Dani, segundo as informações da Thaís, que é a mãe da Milena, no fim do mês de abril, a Milena começou a sentir fortes dores de cabeça, começou a se sentir mal. A mãe então trouxe ela aqui à unidade de saúde, ela passou por exames, Dani, e foi diagnosticada com dengue. Isso foi no dia 23 de abril. Ela voltou para casa, mas as dores permaneceram, o estado de saúde da Milena se agravou e a mãe voltou aqui ao hospital com a filha. Por aqui ela passou por uma bateria de exame, Dani. Exames realmente mais aprofundados e infelizmente chegou o diagnóstico de que a atriz mirim de apenas 11 anos de idade está com um tumor cerebral, Dani. Aí, pela gravidade da situação, os médicos aqui do Hospital Geral do Grajaú analisaram que era melhor ela ser transferida para o Hospital das Clínicas para começar um tratamento na área de neurologia. Mas no momento dessa transferência, durante essa movimentação, a Milena, infelizmente, teve 7 paradas cardiorrespiratórias. No momento, então, segundo o último boletim médico, a atriz está entubada, sedada e sem respostas neurológicas, Dani, sem a possibilidade de que haja essa transferência para o HC. Agora, é claro, pelas redes sociais, uma corrente de orações está sendo feita para a Milena Brandão e a família também pede ajuda para que consiga um dinheiro para um tratamento. Então tem já uma vaquinha acontecendo nas páginas oficiais da atriz, que também é influenciadora, e é claro, né, Dani, fica toda a nossa solidariedade, nossa torcida e nossas orações para a recuperação da atriz. Sequestrador liberta motorista de ônibus feita de refém após cerca de 2 horas. Um ônibus atravessado na pista impedindo o trânsito ao lado do terminal Itaquera, um dos mais movimentados de São Paulo. Dentro dele, um sequestrador que mantém um motorista refém com uma faca. As viaturas da polícia cercam o local. O sequestrador autorizou a abertura das portas do ônibus para a negociação com os militares. Mas o homem está decidido, não liberta o motorista e o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, é acionado. Negociadores especializados assumem a ocorrência e iniciam diálogo com o sequestrador. A todo momento, tentam tranquilizá-lo, acalmá-lo. O objetivo é convencer o homem a se entregar sem machucar a vítima. Ele demonstra nervosismo, chega a gritar com os agentes. Enquanto isso, uma equipe com atiradores se posiciona pela lateral e pela parte de trás do ônibus. Mas o sequestrador vê tudo pelos retrovisores e fica ainda mais nervoso. Depois de 2 horas e meia de tensão, o homem decide libertar a vítima e se entregar. Em seguida, é detido pela polícia. O sequestrador foi identificado como Adriano, de 36 anos. Ele era funcionário da empresa do ônibus que atacou. Agora são um pouco mais de 10 da noite, o ônibus continua aqui na pista, porque os policiais aguardam a chegada da perícia. Detalhe que ele ficou atravessado aqui na diagonal, não por acaso, mas porque ele foi trazido para esse ponto. O homem, que é um ex-cobrador da empresa, havia saído há aproximadamente um mês
tentou retornar, mas não conseguiu. Então ele, que conhecia muito bem a linha, entrou como passageiro num determinado momento, pegou a faca, colocou ali próximo ao pescoço do motorista e obrigou ele a trazer aqui para esse ponto que fica bem ao lado do terminal Itaquera e também próximo à base da empresa, a empresa que esse sequestrador fazia parte. Uma das maiores dificuldades é que ele não tinha muito bem um plano definido, não tinha uma exigência muito definida. E de acordo com os agentes, com os negociadores, ele estava muito nervoso e com falas desconexas. Ele passou por um problema de um relacionamento. Em função disso, teria pedido o desligamento da empresa, as dívidas aumentaram, estava devendo para a agiota, e aí ele ficou desesperado e pegou e cometeu esse ato insano, né? Que na verdade não ajudou nada, só atrapalhou. O refém não teve nenhum tipo de ferimento, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade de ouvir apenas na audição, mas ele foi socorrido imediatamente aqui, mas não tem, estava um pouco da pressão descontrolada, mas nenhum ferimento. Na delegacia, Adriano falou com a nossa equipe. Você quer falar, cara, por que você resolveu fazer isso? Eu? É. Deu um surto em mim, entendeu? Problemas familiares. Familiares do sequestrador acompanharam toda a ocorrência e também estiveram na delegacia. A cunhada diz que ele estava desempregado, com dívidas e que o comportamento nos últimos dias já preocupava a família. Ele estava andando meio, diferente assim, preocupado. Eu acho que ele já estava entrando em crise de ansiedade, sabe? Você falou que ele estava achando que estavam perseguindo ele? Sim, ficava falando que não ia conseguir arrumar emprego, que estava devendo, inclusive ele fez dívidas, então ele ficava achando que alguém pudesse fazer alguma coisa com ele, porque se ele não pagasse, e várias coisas. Então eu estava dando atenção nessa parte, mas falei, dinheiro a gente não pode, mas a gente não vai deixar faltar nada para vocês. O motorista do ônibus não ficou ferido. Foi levado ao hospital para exames e, em seguida, para a delegacia para prestar depoimento. No local, ele recebeu o apoio de familiares que estavam preocupados. A empresa responsável pelo ônibus não autorizou que o funcionário desse entrevista. Essas foram as notícias do Brasil TV de hoje. Obrigado pela sua audiência. Não esquece, se quiser apoiar nós, é só deixar seu like e seu comentário aqui embaixo. De novo, foi um prazer estar com você. A gente se vê no próximo episódio. Até!